falar um pouco de transformação cultural. Afinal de contas, unir empresas e pessoas que vêm com histórias diferentes não é uma tarefa simples, mas também é uma tarefa totalmente viável que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos pensar um pouquinho. Nos últimos 2, 3 anos, onde fomos impactados pela pandemia, pessoal, você acha que a cultura da qual você está inserido, da sua família, do seu bairro, da sua cidade, mudou um pouquinho? Pensa bem, a forma como a gente se relaciona dentro de casa, fora de casa, na forma como a gente vai ao trabalho, vai estudar, tudo isso está dentro de uma cultura, da cultura que cada um de nós está inserido. Quando falamos de transformação cultural de uma empresa, nós estamos falando de um conjunto de elementos que foram definidos pela organização. Portanto, quando a gente fala da nova cultura do Grupo Carrefour Brasil, é um pouquinho da cultura de cada um dos negócios já existentes que agora precisamos garantir que todos nós, mais de 150 mil brasileiros e brasileiras, tenhamos a mesma inspiração e a mesma forma de atuar no dia a dia. Muito bem, nesse exemplo que eu falei sobre cultura e transformação cultural, trazendo como exemplo o que a gente viveu nos últimos anos com a pandemia, vale destacar um ponto super importante. Toda transformação que nós passamos ao longo da nossa vida gera alguma aprendizagem. E é aí que eu queria dar um pouquinho mais de luz e de ênfase. Pessoal, atualmente, nesse mundo que está se transformando com tanta velocidade, de forma tão abrupta, é importante que você tenha consciência do que você está aprendendo. Vamos falar do que a gente aprendeu, por exemplo, durante a pandemia. Eu aprendi muito mais sobre as pessoas com quem eu interajo, as formas de comunicar, as formas de trabalhar à distância, cuidado com a minha saúde, ou seja, muitos elementos que eu já tinha no meu dia a dia e com essa experiência que eu passei, eu dei um novo significado a cada uma dessas ações. E por isso que cada uma das fases de uma transformação cultural são importantes, não só experimentar, mas pensar, puxa, o que é que eu estou aprendendo nessa jornada? A nossa jornada de transformação enquanto organização Grupo Carrefour Brasil, ela está planejada para acontecer em 3 blocos de 6 meses. Cada um desses blocos tem um C que a gente chama carinhosamente de todo esse projeto de 3 Cs. Vamos falar de cada um deles. O primeiro C é o C de conectar. Nós precisamos, nesses primeiros 6 meses, conectar toda essa nova organização de maneira que, primeiro, a nova cultura seja percebida, seja entendida. Também começam nesses primeiros 6 meses, começam as primeiras conversões de loja. A velocidade com que cada uma dessas etapas acontece é fundamental para que toda essa jornada de 18 meses seja bem sucedida. Vamos falar dessa jornada de transformação que não é só cultural, mas a transformação do Grupo Carrefour Brasil. O planejamento dessa transformação foi feito para que aconteça em 18 meses, 3 fases de 6 meses. Na primeira fase, chamado de conectar, nós vamos fazer com que todos esses negócios, todas essas pessoas comecem a olhar para uma mesma cultura e para um mesmo horizonte. Nessa fase, também iniciaremos algumas transformações de lojas. A segunda etapa, que é a etapa de conversão, uma vez que nós, nos primeiros 6 meses, já começamos a lançar a base da cultura, nesse segundo bloco de 6 meses,
a gente já começa a acelerar toda a conversão de loja e a organização a se perceber como uma única organização, com uma cultura conectada. Claro, com a individualidade de cada negócio, mas com uma base comum que é a nova cultura e os 4 Cs. No último bloco dessa jornada de 18 meses, o nosso terceiro C é o C de consolidar. Essa é a etapa onde a cultura, uma vez que foi implantada nos primeiros 6 meses e já alavancada nos segundos 6 meses, começa nesse bloco final dessa jornada a já ser percebida como uma organização ágil, com uma organização mais humana e com muito foco nos clientes. Na última etapa dessa jornada de 18 meses, chamada de consolidação, estamos já na fase final de conversão das lojas, ou seja, todo aquele agito de transformar as lojas que eram do Grupo Big em lojas ou Atacadão, ou Hiper Carrefour, ou em outras unidades dos nossos negócios. Já estamos acelerando esse processo e principalmente com uma cultura já consolidada. Falamos um pouco da jornada de transformação do Grupo Carrefour Brasil e um dos destaques dessa jornada de transformação é a transformação cultural. Mas afinal, o que é cultura? Muitas vezes quando fazem essa pergunta, a expectativa é que seja uma resposta simples, direta, a cultura é isso, a cultura é aquilo. Mas, na verdade, a cultura é um monte de coisa junta que faz sentido quando ela está conectada. Nossa, Kiko, me explica um pouquinho mais. Bem, cultura, pessoal, é onde tudo se encaixa numa organização. E a cultura de uma organização começa pela sua identidade, ou seja, por aquilo que é o núcleo mais precioso de uma organização. Trazendo para o nosso dia a dia, quando eu falo de cultura, por exemplo, qual é a sua identidade? Como você é percebido? Perceba que a sua identidade, ela tem sim uma conexão com a identidade da empresa que você vai trabalhar ou que você trabalha. Portanto, uma das coisas mais importantes numa organização é ter clareza da razão pela qual ela existe. Por que que ela existe? E nós aqui no Grupo Carrefour Brasil temos uma razão muito linda para existir, que é liderar a transição alimentar. Nossa, transição alimentar, mas o que é isso? Transição alimentar, pessoal, é levar para todas as pessoas do nosso Brasil imenso comida de qualidade a um preço justo. Ou seja, é uma razão muito nobre da gente estar diariamente com as nossas lojas abertas e trabalhando como nós trabalhamos. Levar comida de qualidade a todos os brasileiros e brasileiras em todos os lugares do Brasil com um preço justo. Com essa razão para existir é que diariamente abrimos o nosso negócio para milhões de brasileiros. E essa razão de existir, ela é reforçada por comportamentos. Comportamentos que, dentro de uma única cultura, eles são fundamentais não só para que a gente faça no nosso dia a dia as coisas acontecerem, mas é muito importante porque quando definimos esse comportamento, usamos essas definições para contratar, para fazer o desenvolvimento dos colaboradores e das colaboradoras, avaliação de desempenho, tudo aquilo que acontece na organização é por meio desses comportamentos.